A gente muda de assunto e traz agora uma reportagem sobre algo que tem afetado a vida de todos nós. Amanhã, dia 13 de março, completa um ano desde o primeiro caso registrado do novo coronavírus aqui no Amazonas. De lá para cá, sobreviver ao caos que a pandemia provocou na vida de todos nós tem sido o maior desafio. Mas há esperança de que tenhamos nossa rotina de volta em breve. E quem nos mostra isso é a ciência dia após dia. Expectativa de um ano novo. A alegria do último carnaval. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretava que o mundo vivia uma pandemia. E logo depois, no dia 13, o vírus que veio do Oriente atravessou o Ocidente e se instalou na Amazônia. Tínhamos ali a confirmação do primeiro caso do novo coronavírus. E já no dia 24 de março, também a primeira confirmação de óbito por Covid-19. A partir daí começou uma corrida contra o tempo, onde os segundos foram aliados da vida. O pico da doença aconteceu em maio e aí ela começou a apresentar as faces que ela tinha, principalmente em relação à transmissão, casos graves e óbitos. E a partir das evidências que foram geradas, das experiências de enfrentamento da pandemia, quais eram as estratégias que nós precisávamos adotar para evitar a propagação da doença, uma vez que nós não tínhamos vacina ainda nessa ocasião. Máscaras, água e sabão e álcool em gel. Medidas recomendadas para todas as idades. E quando eu passo assim, eu fico assim. E por que tem que fazer tudo isso? Para se proteger de quem? Do coronavírus. Por outro lado, o necessário isolamento social despertou um caos vivido por milhares de trabalhadores. A cidade que antes sorria se transformou no lar de rostos cobertos por máscaras e lágrimas. O cenário era de guerra, porque era uma alta demanda de pacientes e o corpo técnico reduzido. Esses profissionais tendo que dar cuidado para esses pacientes, se preocupando com os seus familiares em casa doentes, né? Sabendo que não poderiam trazer os seus familiares para o hospital porque não teria espaço para eles. Não importava a hora ou quem, precisava honrar o dever de salvar vidas. E eu lembro de um caso onde eu estava na UTI entubando um paciente muito grave e o meu telefone não parava de tocar. Não parava de tocar. E eu entubando, terminei de entubar, estabilizei o paciente, peguei o telefone e atendi. Era uma pessoa que eu não conhecia e ela simplesmente disse: doutor, olha, eu estou com a minha mãe, ela está saturando aqui 75, eu acabei de colocar ela dentro do carro, de barriga para baixo, e eu quero que o senhor me diga para onde é que eu levo a minha mãe. Assim, desse jeito. E assim, surreal. E o que era inacreditável piorou. Faltou leitos, medicamentos, oxigênio. A cidade em meio à floresta ficou sem ar. O que a gente viu nessa segunda alça epidêmica é que 70% dos casos ocorreram na faixa etária entre 18 e 59 anos, ou seja, a faixa etária mais nova, e que gerou consequências porque mais de 60% dos óbitos que nós tivemos nesse período se concentram na população idosa acima de 60 anos. E que, infelizmente, agora acabaram se expondo, provavelmente de forma indireta. Por quê? Porque os jovens iam para as baladas, iam para as festas, se contaminavam e levavam a doença para dentro de casa. E aí isso tem consequências muito sérias. Em meio ao caos, o amor criou raízes. A cantora Rossi Mendonça finalmente se tornaria mãe. A gente sonhava igual. O que a gente sonhava? Com uma casa própria, comprar um terreno grande para receber os amigos, receber a família. A gente pensou em se mudar para Parintins, porque ela queria sossegar um pouco da vida dela corrida daqui de Manaus,
para aproveitar o máximo possível o Maxi. A gente era um casal que toda hora estava brincando. A gente era um casal nota 10. No pico da pandemia, o casal engravidou. Mas no dia 24 de dezembro, a futura mãe teve os primeiros sintomas da Covid. Ela já estava com muita febre, dor na garganta, os olhos ardiam, ela perdeu o tato, o paladar. Ela estava com todos os sintomas. Quando foi do dia 25 para o dia 26 de madrugada, ela não aguentou e a gente foi parar na maternidade do 28. Passaram o medicamento para ela, a gente saiu de lá de manhã. Aí viemos para cá para casa, ela ficou bem, mas de novo, de madrugada, ela passou mal. Aí a gente teve que retornar. No dia 27 de dezembro, tiveram a confirmação da doença. Em uma carta, Rossi, que precisou ser internada, declara saudade e fé. Emocionado, Raoni mostra o último áudio da noiva. Eu quero que você se recupere, continue em casa. Eu quero que você não deixe ninguém entrar em casa com pé sujo, roupa suja, tacar álcool em tudo, tá bom? Eu tô me esforçando. Eu já entendi o negócio do leito. Eu preciso me recuperar. Mas eu tô bem, vai dar tudo certo. Eu te amo. E qual remédio consola quem perdeu um ente querido ou um amigo de longa data? Para a ciência, ainda não existe medicação para consolo e nem mesmo para a Covid. Há um ano atrás, a gente não tinha muito ideia do que funcionava para esse vírus. E naquele momento de uma primeira grande onda pandêmica no planeta, a gente teve que usar várias drogas que tinham evidências no laboratório que funcionavam. E essas medicações todas passaram por vários estudos ao longo desse ano. Ao final de um ano, a gente tem estudos com todas essas medicações que foram tentadas lá no passado. E a conclusão é que essas medicações, elas infelizmente não têm utilidade, nem para a prevenção e nem para o tratamento da Covid. Mesmo com todo o esforço incansável da ciência, a cada hora, 30 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 no Brasil. Hoje, só o Amazonas já ultrapassa mais de 11 mil mortes, que não são apenas números, e sim um índice inaceitável de pessoas que não vão mais voltar. No portão do cemitério, a despedida acontecia à distância, sem tempo de dizer adeus. Toda hora tá chegando corpo aí. Isso é triste, né? O pessoal tem que ficar em casa, se cuidar porque essa doença tá matando mesmo. No lado de dentro, a ferida só aumentava a dor. Difícil demais tudo que a gente tá vivendo. Esse vírus tá acabando com a gente. Tá levando todo mundo que a gente ama. A pandemia abriu feridas na alma. Todo mundo sentiu. A gente virava dias trabalhando, colegas caíam doentes, a gente tinha que cobrir esses colegas, outros morriam e saíam da escala e a gente tinha que cobrir. Fora que a gente tinha que lidar também com a perda de familiares e colegas. Os estudos estão mostrando que não terão profissionais de saúde mental suficientes para atender tantas pessoas em adoecimento. Nós tivemos um grande aumento do número de depressão, mas não foi tão grande quanto o número das pessoas com ansiedade. E todos esses transtornos, eles são uma consequência desse período de pandemia. Em meio a essa grande batalha, uma arma é válida e promete trazer esperança de dias melhores. Com números cada vez mais reduzidos e hospitais abrindo espaço para novos atendimentos, a vacina tem se mostrado uma luz em meio à escuridão. Estou feliz porque essa doença é horrível, né? E pode levar muita gente para o enterro, né? E a gente esperou tanto e a oportunidade que Deus está nos dando, né? Vamos tomar essa vacina em nome de Jesus, vai dar tudo certo.
Antídoto que tem comprovação científica. No Amazonas, desde o dia 18 de janeiro, os imunizantes fazem parte do calendário vacinal. A velocidade do estudo depende da quantidade de doença. No caso da Covid, ao longo desse último ano, a gente teve milhares e milhares de casos. Portanto, o desenvolvimento de uma vacina foi muito rápido. Nós sabemos, depois de todos os estudos clínicos publicados, que as vacinas são muito seguras. Todas elas funcionando mais ou menos, elas têm um impacto muito grande em diminuir o número de mortes, que é hoje o que nós precisamos fazer. E antes tarde do que nunca. Hoje, o que nós precisamos é de uma vacinação ampla, em massa, para que a gente pare de matar pessoas com Covid-19. A priori, nós temos uma limitação do número de doses e a partir daí você tem que entender qual que é a população mais vulnerável. E o nosso desafio, à medida que nós tivermos acesso a novas remessas de vacina, é ampliar esse grupo. O pequeno Max, filho da Rossi e do Raoni, nasceu no dia 31 de dezembro, prematuro de 33 semanas. A mãe faleceu 9 dias depois. Uma falta que tem sido suprida por amigos e família. É um fruto do nosso amor. É um fruto do nosso amor. Foi a única coisa que ela deixou. Foi o Max e a Mel. Essa é uma dor coletiva, não foi só o Max que ficou órfão, né? Então a gente não tem o direito de se afogar na nossa dor, até porque a gente crê num Deus que nos sustenta. Claro que você tem que ter todos os cuidados, claro que você não pode ser um imprudente, você tem que ser prudente, mas você não pode perder a esperança, porque se você perder a esperança, você perdeu a vida. E que assim seja, alegria e esperança de que tudo se renove amanhã.